levar a gente para a segunda lição. Se der, a gente entra na 3 também. É tempo, né? Considerações gerais sobre os 4 evangelhos. Quando olhamos para Jesus, vemos o pleno homem Jesus e também afirmamos que ele é Deus. O homem Jesus Cristo não somente vive através de Deus e com Deus, mas ele mesmo é Deus. A confissão da igreja cristã tem sustentado que Cristo é uma pessoa que possui 2 naturezas, uma divina e outra humana. E esse é o grande mistério da piedade, Deus manifesto em carne. Está lá em 1 Timóteo 3,16. O nosso Senhor Jesus, ele desde os primórdios da igreja se acredita que ele é o Filho de Deus e que nele havia 2 naturezas, né? A divina e a natureza humana. E ele tinha essas 2 naturezas, né? E ele não estava em Deus, ele era o próprio Deus, conforme também escreveu o próprio evangelista João apóstolo, discípulo do Senhor Jesus, também fala que ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. A introdução: devemos louvar a Deus que em sua presciência, ou seja, ele sabedor do futuro, nos deu 4 livros relatando o evangelho: Mateus, Marcos, Lucas e João. Se a gente pensar assim, só um bastava, né? Não, mas nos deu 4. E esses 4 são importantes porque eles não sentaram juntos, né, para concordarem, né, naquilo que eles iam escrever. Eles realmente escreveram de forma independente aquilo que eles viram, aquilo que eles lembravam ou aquilo que eles ouviram falar. No caso, por exemplo, de Lucas, né, que investigou para escrever o evangelho. Também Marcos, que provavelmente recebeu esse evangelho, ou a história toda contada por Pedro, mas eles foram independentes, né? Não sentaram esses 4 autores para escrever os evangelhos, até porque as datas também são um pouco diferentes. Como haja muitas similitudes, né? São muito similares entre os sinóticos, é inegável que 4 visões diferentes, não contraditórias, são apresentadas sobre a vida, obra do Senhor Jesus. Então a gente vê algumas diferenças na história contada na sua vida e na sua obra do Senhor Jesus, mas elas não se contradizem, pelo contrário, né? É a questão que um é mais detalhista que o outro. Um deu mais ênfase a um lado, como por exemplo João. João deu mais ênfase aos milagres operados por Jesus na Judéia, enquanto os outros 3 deu mais ênfase nos milagres operados por Jesus na Galileia. Então a gente encontra em João, por exemplo, algumas coisas que não encontra nos outros 3 evangelhos. Por exemplo, a ressurreição de Lázaro não está em evangelho nenhum, no sendo de João. Por exemplo, também o paralítico do tanque de Betesda só tem no evangelho de João. O casamento em Caná da Galileia, que Jesus transformou água em vinho, só tem também no evangelho de João. Então contém algumas coisas no evangelho de João que nos outros não tem, e também não tem algumas coisas no evangelho de João que os outros têm, que é, por exemplo, no evangelho de João não tem a genealogia, né? Quem eram os ascendentes de Jesus, não tem, por exemplo, o seu nascimento, batismo, não tem. É bem diferente nesse evangelho de João. Só que João também vai falar algo que os outros 3 não falaram, né? Ele já começa falando abertamente o primeiro capítulo, que no princípio ele era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Então ele fala aí de um período na eternidade que Jesus estava com Deus e ele era Deus. Este fato, longe de ser testemunho contrário à fidelidade do Novo Testamento, somente corrobora a sua autenticidade e procedência divina, uma vez que esses livros se complementam e confirmam um ao outro de maneira admirável. Se num tribunal 4 testemunhas apresentassem o mesmo relato, sendo virtualmente precisas, uníssonas nos detalhes, isso com certeza soaria
como algo duvidoso aos ouvidos do juiz. Não é, imagina 4 testemunhas, né? Narrando um crime, e elas falassem a mesma coisa, né? Dá para entender que realmente elas prepararam, né, o discurso, né, a narrativa, prepararam, né, como que ele seria aquele testemunho. E quando você fala aquilo que você vê e ouve, realmente soa diferente. É como se nós 3 aqui estamos aqui dentro dessa igreja, e a gente olha para os lados, e a gente está aqui observando, mas sem intenção de escrever um livro. A gente não tem intenção de escrever um livro. Aí a gente vai para fora, aí passa, vamos supor que 10, 15 anos. Agora vamos escrever o que tinha naquela igreja? E aí a gente vai escrever. Aí uns vai dizer, eu lembro de um culto com a bandeira do Brasil. Aí o Samuel vai dizer, não, tinha a bandeira do Brasil, tinha a bandeira do Chile, da França, da Holanda. E aí vem o André falar, tinha 3 degraus, tinha as caixas de som. Então assim, não invalida o discurso do outro, né? Uns lembram de mais coisas do que o outro. Um vai dizer, tinha 2 janelas. Aí o outro vai dizer assim, não, tinha 2 janelas. Deixa eu ver aqui, deve ser uns 3 por 2 aqui, né? Aí vai dizer assim, é grande, né? Aí vai dizer assim, tinha uma janela de 2 por 3, mas enquanto eu só escrevi que tinha 2 janelas. Então esse detalhista, por exemplo, foi Lucas. Lucas disse aonde ele nasceu, numa manjedoura, né? E já Mateus disse como que aconteceu, né, o nascimento de Jesus, né? Que aqueles 3, né, sábios, os 3 sábios não, né? Aqueles sábios que foram até Jesus, o encontraram dentro da sua casa e ali deram presentes para eles. Então é mais ou menos isso, né? Cada um narra conforme aquilo que lembrava, aquilo que viu, aquilo que ouviu, e os que lembravam ou aqueles que falavam para eles, ou que eles ficavam sabendo. Sugeriria que houve combinação entre as testemunhas. Aqui eu já lembro. Nos evangelhos encontramos por vezes detalhes que são apresentados em um omitidos em outro, que indica que eles escreveram com certa autonomia e independência e que relataram os fatos tal como eles realmente ocorreram. Então essa independência, quando a gente vê que um narra uma coisa e outro não narra, como por exemplo Lucas narrou lá o filho da viúva de Naim. Você encontra isso aonde? Qual é o evangelho? Não encontra, só em Lucas capítulo 7, versículo 11, se não me engano, ou capítulo 11, versículo 10. Só está lá, não está em outro lugar. E aí vamos conhecer agora os autores. Mateus era coletor de impostos, né? Ou cobrador de impostos do governo romano, e pouco se sabe sobre ele. Escreveu entre 50 e 70 depois de Cristo, né? É muito provável que foi 60 mais ou menos depois de Cristo. Era um judeu cristão e seu nome significa dádiva de Deus, né? Ou presente de Deus. Apresenta Jesus como Messias prometido, né? O rei, né? Então ele tem esse evangelho de Mateus, ele tem aí no seu conteúdo como Messias prometido, né? Ou seja, ele apresenta Jesus como rei. Para quem foi escrito? Para os judeus em particular, pois vemos as seguintes evidências: grande número de citações do Antigo Testamento, né? Porque como Mateus escreveu aos judeus, então ele precisava pegar o Antigo Testamento e provar para os judeus que Jesus era o Messias. Então por isso que ele mais fez citações ao Antigo Testamento. E 2, no início vemos o livro da genealogia de Jesus mostrando 2 pactos que contêm promessas de Messias, do Messias davídico e abraâmico. Então 2 coisas importantes. Primeiro, Mateus ligou Jesus à descendência real, ou seja, ele era descendente de Davi, porque para ser o Messias tinha que ser descendente de Davi. E aí ele vai fazer uma genealogia, né? Fulano, filho de fulano, filho de fulano, filho de Beltrano, para chegar a dizer que Jesus era filho de descendente de Davi. E depois ele vai trazer também uma aliança, uma genealogia também de Abraão, né? Mostrando não só que ele era filho de Abraão, por ser um judeu, mas também aquela promessa que se cumpre, que Deus fez a Abraão lá quando chamou ele: em ti serão benditas todas as famílias da terra.
Isso Ele já tinha matado na Gideão. Na Gideão? Não, Abraão é antes. Estevão. Já tinha matado Estevão já nessa época. Aqui, né, você está falando essa parte que nós estamos lendo? Ele apresenta quando ele estava judeu em particular. Não, isso foi lá na frente. Isso foi lá na frente, foi agora não. Isso Jesus vai morrer, vai ir para o céu, vai vir o Espírito Santo, eles vão começar a pregar, aí vão consagrar os diáconos, Estevão é um, aí Estevão vai pregar e é morto. Isso, vem depois. Bem depois. E aqui ele estava em particular, os judeus, e aí ele escreve para o grupo de judeus, né, para que eles então, o cristão judeus, né? Agora que você está falando aí, que agora que eu estou entendendo o que você quer dizer. Agora que eu estou entendendo o que você quer dizer. A narrativa do Evangelho de Mateus realmente, né, aconteceu antes. Mas o período que foi escrito realmente se aproxima disso aí. Mas só que Estevão foi morto antes do Evangelho ficar pronto. Estevão foi apedrejado antes. Quando a igreja surgiu por volta do ano 30, o primeiro evangelho foi de Marcos, no ano 50, foi escrito 20 anos depois. Então muitos cristãos, né, haviam sido perseguidos, mortos. Eu fui lembrando, sabe, eu fui ligando para igual os judeus. E eu ouvi sinistro também eles, né? Eles não aceitavam o Jesus. Tradição de domingo que foi sobre o ensaio mesmo, que mataram, porque ele pregava sobre Jesus, falando que o Messias já estava entre nós, e eles falavam que ele estava esperando ele, o Messias já não. E aí aqui ele fala que eles não pegaram em particular para ele, os judeus. Eles não aceitavam que Jesus fosse o Messias, porque eles queriam um Messias que fosse um líder político, né, um libertador político, que livrasse o povo judeu do jugo de Roma, e Jesus não veio com esse intuito, ele veio para libertar as almas oprimidas. E aí como que se deu? Três, né? Primeiro, né, a ausência geral de explicações de costumes judaicos. Então, Mateus ele não se ateve, né, a dar explicações sobre os costumes judaicos, já que escrevia para judeus, não precisava ficar explicando. A chamada de Mateus. Mateus exercia a profissão que era famosa pelo desprezo que o povo tinha por esses profissionais. Ele era publicano. O que era um publicano? Um cobrador de impostos a serviço de Roma. Seu salário era tudo que conseguisse arrecadar, além do exigido por Roma. Assim, quanto mais ele explorava o povo, mais ganhava. Por que os cobradores de impostos eram chamados de publicanos, né? Era um adjetivo pejorativo que o povo deu para os cobradores de impostos. Um publicano, ele era muito igual à palavra pecador. Publicano, pecador. Pecador e publicano era quase a mesma coisa. Então todas as pessoas que trabalhavam na coletoria de impostos, eles chamavam de pecadores, ainda mais Mateus. Por que ainda mais Mateus? Ele era um judeu, corria nas suas veias sangue de judeu, ele aceita um cargo, uma função no governo romano, que está oprimindo o seu povo, para cobrar impostos do seu povo. Imagina como é que ele era odiado, né? Você imagina só, se Portugal voltasse aqui a dominar o Brasil. E aí você vai lá, André, não, eu quero trabalhar aqui como coletor de impostos, eu vou cobrar impostos. Imagina você andando na rua, como é que você vai ser xingado, né? Vão querer, você tá doido, trabalhando, traidor, seu traidor. Então, eles eram odiados, porque eles cobravam impostos dos seus conterrâneos. E aí então, como que era o salário? Roma, por exemplo, falasse assim para você, André, você vai trabalhar assim para esse governo de Portugal, você vai cobrar impostos dos brasileiros, você é brasileiro, a gente quer 2.000 por mês, o que sobrar, o que der a mais é seu. Aí vinha a ganância, né, sim, a ganância de sempre querer mais e mais e mais e mais e mais, porque eu preciso tirar o de Roma e o que sobrar é meu. E normalmente, né, esses cobradores de impostos, eles sangravam o povo, né? Era um israelita que lucrava com a opressão do povo. O povo de Israel vivia uma pobreza muito grande, eram 600 anos de escravidão
somando, tá? Babilônia, Medo-Persas, os gregos e os romanos. E o pouco que colhiam em suas terras tinham que entregar para o publicano e repassar uma parte para Roma. E este repassar uma parte para Roma. Por isso eram chamados de traidores, né? Certamente essa chamada surpreendeu muita gente. Um publicano não era uma boa companhia para o ministério de um religioso. Imagine um líder religioso chamar um pecador para seguir ele. E foi isso que Jesus fez. Jesus foi lá numa coletoria e chamou Levi, segue-me. E mais nada, Jesus foi embora. Levi pegou as coisinhas dele, deixou ali e seguiu Jesus. Foi seguir ele. E o interessante é que, como assim? Como sabe meu nome, né? Jesus foi lá, a gente conhece como Mateus, né? Mas ele é Levi chamado Mateus. E Jesus apareceu na coletoria, onde ficava aquele monte de coletor, vestido do mesmo jeito, com o mesmo uniforme, com a mesma roupa, com a mesma banca. E Jesus vai certinho na dele e chama ele pelo nome: Levi, segue-me. E ele levanta e segue Jesus. Deve-se destacar a atitude de Mateus, que se levantou imediatamente, deixou aquela vida de fartura financeira. É claro que Jesus conhecia o coração de Mateus e desejava trazer o bem ao povo e não a opressão romana. Os fariseus logo criticaram, dizendo que Jesus deveria assentar-se com os publicanos, e Jesus vai lhe ensinar que aquele pecador estava sendo chamado ao arrependimento. Mateus é autor do primeiro evangelho em nossas Bíblias e o segundo a ser escrito, porque o primeiro foi o de Marcos. Então os fariseus criticavam muito Jesus por comer e beber com pecadores ou com cobradores de impostos, e sendo que um dos seus seguidores era um ex-cobrador de impostos. O evangelho de Marcos, quando a gente pergunta assim, me fala o nome dos 12 apóstolos, a pessoa já erra de cara, né? Mateus, Marcos, Lucas e João. Não, Marcos e Lucas não eram apóstolos, nenhum dos dois foi apóstolo. João, cujo sobrenome era Marcos, né? Porque assim ele era chamado, né? João Marcos, né? Mas ficou conhecido mais como Marcos, né? Por ter já outro João, filho de Maria e primo de Barnabé. Essa Maria aqui não é Maria, mãe de Jesus, não. E era primo de Barnabé, um Barnabé que também viajou com Paulo na sua primeira viagem missionária. Acredita-se que os discípulos reuniam-se no cenáculo. O que era um cenáculo? A gente ouve muito falar ali na Bíblia, né? Cenáculo era uma sala de jantar ou uma sala que se preparava uma ceia, né? E quando a gente fala de ceia, a gente só lembra da ceia do Senhor, mas a ceia, né, é justamente o jantar. Às vezes, nas empresas aí, por exemplo, em duas empresas que eu trabalhei, eles serviam, né, o almoço, o jantar e a ceia, porque a ceia de madrugada não se chamava jantar mais, né, se chamava ceia. Então era um lugar onde se preparava ali a alimentação pessoal. Então eles se reuniam naquele cenáculo na casa da mãe de Marcos em Jerusalém, e Pedro foi instrumento da sua conversão. Por isso provavelmente Pedro chama de seu filho. Se a gente ir lá em 1 Pedro 5,13, né, Pedro vai chamar ele de filho, não por ser um filho sanguíneo, mas filho na fé. Provavelmente Marcos, ele conheceu a Jesus e foi salvo pelas pregações de Pedro. Marcos não foi testemunha ocular do ministério de Jesus, porque ele não foi um dos 12, nem foi seguidor de Jesus. Porém, acredita-se que o seu evangelho foi escrito baseado no que Pedro lhe contara, que é muito provável, já que ele não era um seguidor de Jesus, ele não viu nenhum milagre que Jesus fez, ele não participou, né, não seguiu Jesus. Então tudo que ele sabia, tudo que ele escreveu provavelmente veio de Pedro. Marcos passou a acompanhar Paulo e Barnabé, aí está lá em Atos 12, 25, até que se apartou deles, voltando para Jerusalém em Atos 13, 13. A tentativa de Barnabé de levá-lo novamente causou separação entre Paulo e Barnabé, e essa separação, né, foi até benéfica, né, porque era a segunda viagem missionária. Paulo e Barnabé iam sair em viagem, e aí Barnabé quis levar João Marcos, no caso Marcos. Aí Paulo não, ele nos abandonou, voltou para Jerusalém, não vamos levar ele não. Aí discutiram, aí Barnabé pegou Marcos, foi para um lado, Paulo pegou Silas e foi para o outro. Acabou que beneficiando a obra. Anos mais tarde, porém, Paulo demonstra a importância de Marcos no seu ministério. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 11, acredita que foi escrito mais ou menos 50 depois de Cristo. Então foi esse ano aí, o primeiro evangelho a ser escrito foi o evangelho de Marcos, por volta do ano 50. O tema, escrito para um povo militar, os romanos. Então Marcos escreve aos romanos, Mateus aos judeus, Marcos aos romanos.
Para evitar que este evangelho foi escrito aos romanos, para evidenciar que esse evangelho foi escrito aos romanos, pode citar o seguinte: há poucas referências no Antigo Testamento, né? Pouquíssimas referências, enquanto Mateus fez diversas citações, né? Marcos não se preocupou com isso. As poucas tradições do Antigo Testamento, as poucas tradições orientais, e ele traduziu termos em aramaico. Se você vê lá, né, nessas passagens, quando Jesus falava em aramaico, ele vai dar o significado, né? Como por exemplo a menina que Jesus ressuscitou, Talita cumi, que quer dizer levanta-te, né? Efatá, abra os olhos, né? Então algumas passagens aqui que ele vai dar a tradução do aramaico. Por quê? Porque foi escrito aos romanos. Deu atenção especial à questão do tributo, né? Já que quem cobrava tributo? Os romanos. A moeda usada normalmente, a romana, no caso que é o denário, e não apresenta genealogia, né? Jesus, filho de sei lá quem, de sei lá quem, de sei lá quem, não apresenta. Por que não apresenta? Porque os romanos não se interessam por isso. Propósito, veio para servir. E aí então Mateus apresenta Jesus rei e Marcos apresenta Jesus como servo, ou servo sofredor. Marcos tinha intenção de deixar claro para os romanos que Jesus veio só para os judeus e que também não veio para fazer guerra aos romanos, como os judeus acreditavam. Por isso, e se fala no Messias, uma das poucas exceções é Marcos. Então vejamos que Marcos vai falar do Messias, né? E vai falar, ele veio para os judeus, ele não veio fazer guerra a vocês não, né? A preocupação de se escrever aos romanos, né, que Jesus veio para servir, não veio para tomar o poder dos romanos. As características gerais: o estilo resumido é o menor dos evangelhos. Os romanos eram grandes admiradores da leitura não eram grandes admiradores da leitura de longos textos, preferiam leituras curtas e objetivas. O evangelho de Marcos é menor em porção literária dos 4 evangelhos. Registra apenas 5 parábolas: a do semeador, a da candeia, da semente, do grão de mostarda, lavradores maus. Enquanto você vê que Mateus, né, Lucas também são muitas parábolas. Os israelitas tinham por hábito o uso de parábolas, como também os gregos, mas os romanos não faziam muito uso dessa linguagem. Então o que é uma parábola? É uma comparação. E Jesus fez muito isso, né? O reino de Deus é semelhante a um grão de mostarda. O reino de Deus é semelhante a um semeador que saiu a semear. Então essas parábolas, as comparações serviam para ilustrar, né, grandes ensinamentos, grandes verdades que ele trazia através dessas parábolas. Como os israelitas tinham esse costume, que foi Mateus que escreveu para eles, e também os gregos também tinham esse costume de uso de parábolas, que foi Lucas que escreveu para eles, já os romanos não tinham. Então Marcos não vai se ater em tantas parábolas como os outros. Apresenta Jesus como servo de Yahvé. Diferentemente de Mateus, que destaca a chamada messiânica de Jesus Cristo, Marcos destaca Jesus como um servo humano e afetivo que tinha compaixão e tocava, né? Se você lá Marcos 1,41, Jesus tocou num leproso e a lei não permitia esse toque, esse tipo de toque, que se indignava em condoesse, né? Jesus se compadecendo, admirava-se, que tomava pela mão, que abraçava. Então ele mostra realmente um Jesus, né, de compaixão, de misericórdia, um Jesus afetivo, um Jesus humano, que se aproximava, abraçava, tocava, se compadecia. E as palavras-chave: mestre. Marcos lhe chama mestre em passagem que outros evangelhos chamam Senhor, né? Você vai ver lá que lá onde você encontra, lá em Mateus 8, Mateus 17, Mateus 20, Marcos vai chamar de mestre. O evangelho aparece 17 vezes nos evangelhos, 8 são em Marcos. Então é o nome, né? A palavra evangelho aparece 17 vezes nos evangelhos. Só em Marcos foi 8 vezes, e nos outros 3, né, as outras 9 vezes. Imediatamente aparece 40 vezes. Algumas traduções trazem logo. Omissões importantes: não fala do nascimento virginal, né, que é o nascimento de Maria, nascimento de Jesus, né? Maria teve um nascimento sem contato com o homem, no caso com José.
Marcos não relata isso. Não menciona a visita dos magos. Eu não gosto de usar essas palavras aqui, eu prefiro da versão daqui que James, que diz sábios, e algumas outras passagens diz astrólogos, né? Ele não menciona a visita desses astrólogos ou desses sábios. Um servo não recebe homenagem nem adoração. Você imagine se Marcos trouxe Jesus como servo, ensinou e pregou que Jesus era um servo sofredor. Como que um servo vai receber homenagem? Como que um servo vai receber adoração? Porque esses sábios fizeram isso, adoraram o Senhor Jesus. Ele ainda pouco tempo de nascido, né? Foram lá e deram presentes para ele. Então Marcos não traz essas informações. Não cita o Sermão do Monte onde estão. No Sermão do Monte estão as leis do reino, e um servo não dita as leis e nem tem reino. Outra coisa importante, enquanto Mateus ele vai gastar 3 capítulos, 5, 6 e 7, para falar do Sermão da Montanha, que são as leis do reino, Marcos não vai citar essas leis. Por quê? Já que ele era um servo não tem leis, um servo não tem reino. Então não é compatível com a proposta que o escritor Marcos trouxe acerca de Jesus. E aí temos o Evangelho de Lucas. O autor, né, é o próprio Lucas. O nome Lucas aparece 3 vezes na Bíblia. Está lá em Colossenses, 2 Timóteo e Filemon. Interessante que nem no Evangelho aparece o nome dele, né? Lucas era companheiro de Paulo, escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos e em alguns momentos se insere na história. Segundo a tradição, era um gentio natural da Síria. Então Lucas, né, que foi escritor também, né, do livro de Atos dos Apóstolos, ele também em algum momento seguiu a Paulo. A gente vai ver lá que ele se insere na história a partir do capítulo 16. Ele, ao invés de dizer Paulo, Barnabé, Silas, ele vai dizer nós, ele vai se incluir na história. E também não podemos deixar de dizer que ele era médico, né? Esse autor, esse Lucas era médico, e ele escreve não só o Evangelho de Lucas, mas também o livro de Atos dos Apóstolos, é escrito por ele. E os 2 livros é destinado à mesma pessoa, que era Teófilo, que era um homem grego. Para quem foi escrito? Foi escrito para os gregos, em especial para um grego chamado Teófilo. E a este Teófilo, Lucas escreveu também o livro de Atos dos Apóstolos, o primeiro tratado que ele se refere em Atos 1:1, é o Evangelho de Lucas. A Bíblia só fala de Teófilo nessas 2 introduções, o Evangelho de Lucas e ao livro de Atos dos Apóstolos. O nome Teófilo significa amigo de Deus. Como os gregos se identificavam com os filósofos, né, os grandes e lendários filósofos, né, de grande maioria são gregos, e a palavra filosofia, né, significa amigos da sabedoria. Aí um homem grego que se chama Teófilo e o seu nome significa amigo de Deus. É interessante observar o fato de ter um homem que se identificava como amigo de Deus. E qual é a mensagem do livro? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. O propósito do livro, apresentar Jesus como varão perfeito. Os gregos admiravam o homem sábio, né? Eles muito voltados para a filosofia. Os romanos admiravam o homem valente para a guerra, né? Os romanos tinham um exército formidável, né? Poderoso. Então eles admiravam os homens valentes, fortes, poderosos. Já Lucas, porque escreveu aos gregos, procura mostrar que acima da sabedoria e acima da valentia ou da força bruta está a perfeição moral, porque Jesus, ele é perfeito moralmente, né? Ele não pecou, não viu corrupção. Deus homem solitário, mostra Deus manifesto na carne e exigia alguns detalhes da humanidade de Jesus. E aí nós temos aí, né, sobre alguns detalhes da sua humanidade: seu crescimento, desenvolvimento, sujeito aos seus pais, compaixão, chorou sobre Jerusalém, sentimento, agonia no Getsemane. Então Jesus com sentimentos humanos. Fala sobre a visita dos pastores, é o único que relata a aparição dos anjos aos pastores de Belém, né, que os anjos vão lá, cantam e fazem festa e falam para os pastores que nasceu o Salvador do mundo. Visita de Jesus no templo aos 12 anos, é o único que relata a visita ao templo, seu diálogo com os sábios de Israel. Os outros 3 evangelhos também não fazem esse relato que Lucas fez, até porque
quando Jesus visitou o templo, quando ele estava ali com 12 anos, né, ainda ele não tinha seguidores, né? E como Lucas ele buscou, né, minuciosamente, como ele diz, né, minuciosamente os fatos para serem narrados, então ele descobriu essa história de que Jesus com 12 anos foi ao templo. Como homem, Lucas mostra a humanidade de Jesus Cristo. Chorou sobre a cidade, ajoelhou-se em oração e conheceu a agonia do sofrimento. É o evangelho dos desprezados. Lucas deu destaque especial a 5 personagens que viviam uma situação de desprezo: o bom samaritano, o publicano, o filho pródigo, Zaqueu e o ladrão na cruz. São destaques que os outros evangelistas não dão. O bom samaritano só tem no evangelho de Lucas. Esse diálogo também com o ladrão na cruz também só tem no evangelho de Lucas. E também sobre Zaqueu só tem no evangelho de Lucas. O filho pródigo também. É o escritor que mais tem a dizer sobre a mulher. Infelizmente, no dia do Novo Testamento, os israelitas e outros povos não valorizavam a mulher. Lucas foi autor que deu mais importância à mulher dentre os evangelistas. Eles não davam nenhuma importância à mulher, que se um casal tivesse um filho e o primeiro filho fosse mulher, era vergonha naquele local. Era como se Deus não tivesse abençoado a família. O primeiro filho tinha que ser homem, que seria o herdeiro de quase tudo, ou poderia ser o herdeiro de tudo se tivesse mais filhos de quase tudo. Então os evangelhos, né, não deram muita importância, mas Lucas deu. E nas importâncias que ele deu, por exemplo, ele falou de Isabel, da mãe de João Batista, descendente de Arão, Maria, mãe de Jesus, a história da malvada Herodias, né, que pediu a cabeça de João Batista, a viúva de Sarepta, né, que foi lembrado, né, quando Elias foi lá até naquela mulher e que foi multiplicado a farinha, né, e o azeite na sua botija. A viúva de Naim, conforme eu já disse também, né, que é aquela mulher que estava ali levando o seu filho num caixão, e foi também só narrado por Lucas. A mulher que ungiu os pés de Jesus, a compaixão pela viúva de Naim, a misericórdia à mulher pecadora e outras, né, outras passagens. Então ele deu muita ênfase às mulheres, Lucas, né? Lucas é o livro poético, abre com o hino, glória a Deus, e encerra o hino, estavam sempre no templo louvando a Deus. E agora o evangelho de João. O evangelho de João é o evangelho que foi escrito mais tarde que todos. Enquanto o primeiro evangelho foi escrito por volta do ano 50, o evangelho de João foi escrito por volta do ano 100, lá perto do final do primeiro século. Então foi um evangelho muito mais tarde. João era filho de Zebedeu, um pescador de boa situação. Acredita-se que ele tinha uma cooperativa, né, em sociedade com Pedro. Sua mãe era Salomé, que pode ser irmã de Maria, mãe de Jesus, que pode ser, não significa que é, né? João cita que Jesus se recusou a ser feito rei pelo povo, né? Aqui está lá em João 6,15, né? O povo queria proclamar Jesus como rei, mas não como rei descendente de Davi, o rei espiritual, mas o rei do povo. Era judeu, foi chamado aos 25 anos por Jesus, era seguidor de João Batista, irmão de Tiago, né, que significa filho do trovão. Escreveu uma geração depois dos outros evangelhos, entre os anos 80 e 100 depois de Cristo. Foi uma testemunha ocular. O interessante é que quando ele foi chamado por Jesus, ele tinha cerca de 25 anos. Então, quando ele escreveu aqui esse evangelho de João, ele tinha próximo dos 100 anos. Para quem foi escrito? Para a igreja. Mensagem do livro, Verbo de Deus. Propósito do livro, mostrar a divindade de Jesus Cristo. Omissões do livro. E aí nós temos muitas omissões, né? Porque ele não é um livro conhecido como sinótico, né? O que é um livro sinótico? É aquele livro que nós chamamos por vista, né? Uma visão conjunta, né? Um livro bem parecidos, que são Mateus, Marcos e Lucas, são livros semelhantes. Então são por isso que são conhecidos como evangelhos sinóticos. Mas já o evangelho de João não é um evangelho sinótico, porque ele não segue a regra dos outros três. E aí olha o que ele não escreve no seu livro. Não tem genealogia, quem são os pais de Jesus, seus ascendentes.
Não narra também o seu nascimento, não narra a meninice de Jesus, né, quando foi Lucas que narrou que ele tinha 12 anos, foi ao templo. Não fala da tentação de Jesus, conforme diz Mateus. Não se refere à transfiguração de Jesus, Mateus 17. Não fala sobre a escolha dos discípulos, né? Mateus também capítulo 10 fala sobre isso. Não apresenta parábola nenhuma. Olha só que os outros, ainda que poucos, né? Marcos só 5, mas teve parábolas. Não narram a ascensão de Jesus. E não é mencionada a grande comissão, que foi quando Jesus, né, vai enviá-los, né? Mateus fala sobre isso, Marcos fala sobre isso, Lucas fala sobre isso, que Jesus agora vai enviá-los a pregar o Evangelho. Títulos de Jesus mais significativos que aparecem no Evangelho de João: o Verbo Criador, unigênito do Pai, Cordeiro de Deus, revelação do grande eu sou, Messias, pão da vida, ressurreição e vida. A divindade de Jesus Cristo revelada em cada capítulo. Aí nós temos aqui vários capítulos que vão tratar e que vão falar da divindade de Jesus. Cada versículo, cada capítulo desse fala um pouco de como realmente que Jesus ele era divino. As 7 testemunhas, e aí tem João Batista, Natanael, Pedro, Marta, Tomé, João, Jesus. 7 milagres sinais, que aí você só encontra no Evangelho de João. Esse testemunho aí de Jesus aqui é o próprio Jesus? É, o próprio Jesus. Aqueles que testemunharam, né, falaram do reino, né, vamos dizer assim, né? Testemunharam acerca de Jesus, Jesus testemunhando de Jesus. Por exemplo, Tomé, quando ele tocou nas feridas, né, falou: meu Deus e Deus meu. Pedro também fala que ele é o Cristo, filho do Deus vivo. João Batista fala que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Natanael também faz testemunho dele, dizendo: eis que tu és profeta. E aí os 7 milagres que a gente encontra só no Evangelho de João: transformação da água em vinho, a cura do filho do oficial do rei, a cura do paralítico de Betesda, a primeira multiplicação de pães, andando sobre o mar, a cura do cego, a ressurreição de Lázaro. Palavra-chave, crer, ela aparece quase 100 vezes, né? Muitas vezes a palavra crer. Registros particulares de João, e aí só João relatou, só João escreveu. A eternidade do Verbo, ele começa dizendo que o Verbo era Deus e o Verbo estava com Deus. A bodas de Caná, que foi o casamento, né, lá em Caná da Galiléia. E aí temos Jesus e Nicodemos, né, que Nicodemos foi ter com ele. A mulher samaritana, que Jesus foi lá perto do poço de Jacó e ele pregou para ela. A cura do paralítico de Betesda. A incredulidade dos irmãos de Jesus. A primeira discussão com os judeus. Aí Jesus fala que é o pão vivo que desceu do céu, né? A mulher adúltera, né, aquele que não tem pecado atira a primeira pedra. A cura de um cego de nascença. A festa da dedicação. A ressurreição de Lázaro. Jesus lava os pés dos discípulos. Você veja que os outros escritores do Evangelho, eles narram a Páscoa que Jesus celebrou, que foi a última Páscoa, mas não narra que Jesus lavou os pés dos discípulos, só João. O sermão de instrução aos discípulos e a oração de Jesus pelos seus discípulos, João 17, né? Ele vai interceder pelos discípulos e vai orar por eles. E aí já marca se para certo e para errado. Já é o questionário, já é o exercício. Pelo grande número de citações do Antigo Testamento, eu vou tentar responder porque eu não marquei as respostas, porque o meu livro está desatualizado. Eu estou pegando até isso aqui emprestado. Pelo grande número de citações do Antigo Testamento, presentes no livro de Mateus, depreende-se que ele foi escrito para os judeus em particular. Isso aqui está certo. O livro do Evangelho de João foi escrito para um povo militar, os romanos. Já está errado, né? Quem escreveu aí aos romanos foi Marcos, e João escreveu à igreja. A palavra evangelho aparece 17 vezes nos evangelhos, tá? Correto. A mensagem do livro de Lucas é que o Filho do Homem veio buscar e salvar que se havia perdido. Correto. Certo. O propósito do livro de João é mostrar a divindade de Jesus Cristo. Também está certo.
Então vamos lá, lição de número 3. Ver se a gente consegue findar essa daqui também. Cronologia dos evangelhos da encarnação do Verbo até João Batista. E aí vamos pegar aqui a narrativa agora, né? De uma cronologia aí dos evangelhos. Quando a gente fala de cronologia, crono é tempo, né? Quando a gente fala de cronologia, a gente vai botar as coisas em ordem no seu determinado tempo, porque os evangelhos eles não estão numa cronologia, né? Principalmente, né? Se você pegar todos os evangelhos, como um narra uma coisa e narra a outra, qual os fatos veio primeiro? Então nós vamos fazer agora essa narrativa correta. Novas de grandes alegrias foi a mensagem que chegou ao mundo há quase 2000 anos, trazida pelo anjo do Senhor aos homens. Hoje chegou o Salvador. Essa mensagem ainda hoje deve chegar a toda criatura. Através dela surgiu a igreja, que tem responsabilidade de levar as boas novas até os confins da terra. Interessante que o primeiro a anunciar as boas novas foi o anjo, né? Nasceu o Salvador. Anunciou para os pastores e fez festa e glorificaram, adoraram a Deus com um hino, porque nasceu o Salvador. E aí agora cabe à igreja anunciar essas boas novas, né? Essas notícias acerca de Jesus, que o Salvador veio a este mundo. A introdução: considerar os eventos descritos nos 4 livros do Evangelho numa sequência cronológica é de grande valia, no sentido de compreender melhor as teologias destes livros, tendo em vista que a revelação ocorre no espaço e no tempo inserida na história humana, enquanto não seja essa intenção primária dos autores dos Evangelhos. Eles não têm intenção de narrar os fatos corretamente, né? Eles narram os fatos assim que eles lembraram, mas colocar os fatos assim em ordem cronológica, isso é bacana para a gente entender como que as coisas aconteceram, e qual foi os primeiros milagres, as primeiras pregações, os primeiros passos de Jesus. Descrever os fatos numa sequência histórica. Os evangelistas mencionam personagens históricos, lugares, ruas, tradições humanas. Sendo a Bíblia um livro divino humano, não devemos desconsiderar esses fatores essenciais humanos, incluindo a cronologia, que é também importante, né? A encarnação de Cristo, Cristo antes da encarnação. Então o Evangelho de João foi o último a ser escrito, perto do ano 100, mas cronologicamente a gente começa por ele. Por quê? Porque João, ele começa anunciando antes de Jesus nascer. Ele vai dar uma informação que os outros 3 não deram. Qual era? Que Jesus estava lá no princípio com Deus. Ele era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E aí ele vai dizer o seguinte, tudo foi feito por ele e para ele, sem ele nada que foi feito se fez. E João vai dar uma outra informação que os outros 3 não deram. Qual é? Que Jesus é o autor da criação. Ele, juntamente com o Pai, criou todas as coisas, seja no céu, seja na terra, e sem ele nada que foi feito se fez. Aí João nos apresentou a genealogia de Jesus, não apresentou a genealogia de Jesus, como Mateus e Lucas apresentaram, porém começa o Evangelho falando do Cristo eterno, trazendo dados que poderíamos chamar de genealogia eterna ou genealogia divina de Jesus Cristo. João nos ensina 3 coisas sobre Jesus Cristo nesse primeiro versículo. No princípio, ou seja, no princípio mesmo, princípio de tudo, antes de tudo, ele era o Verbo. O Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Então, sem dúvida nenhuma, que Jesus, antes de encarnar, ele já era Deus desde a eternidade. Todas as coisas foram feitas por ele. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Então ele é o autor da vida, né? Nele estava a vida. Ele é criador de todas as coisas, ou seja, Jesus criou os céus, a terra e o mar e tudo que neles há. Informações dadas por João. Os antepassados de Jesus. Mateus cita a sua genealogia até Davi e até Abraão para falar da aliança do reino ligada a Davi, e fala da aliança da fé ligada a Abraão. O filho de Davi seria rei e o filho de Abraão seria sacrifício. A genealogia de Mateus apresenta a ascendência de Jesus através de José, e a genealogia de Lucas apresenta a ascendência de Jesus através de Maria. Mateus usou a genealogia de José, pois os judeus não consideravam a genealogia de mulher. Então até Lucas, até nesse ponto, ele traz aí uma certa honra, né, às mulheres, fazendo aí a ascendência de Jesus de uma mulher, que não era muito comum, né? Você vai fazer ali a ascendência, os descendentes, você fala do homem.
né? E não da mulher. E Lucas escreveu falando da mulher. A encarnação do Cristo. Por que da encarnação? Ali estava a luz verdadeira. Quem era a luz verdadeira? Jesus, que alumia todo homem que vem ao mundo. Estava no mundo, o mundo foi feito por ele e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu. Quem era o seu? O judeu. E os seus não o receberam. Os judeus não aceitaram Jesus como Messias. Mas todos, como os judeus o rejeitaram, e aí vem os gentios. Mas todos quanto receberam, deu-lhes poder de serem feitos filhos de Deus. E aí vem a igreja, né? Composta por gregos, composta por romanos, por judeus, e aí é todos os povos, todos aqueles que aceitaram Jesus. Aos que creem no seu nome, os quais não nascem do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, habitou entre nós e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Antecedido por João Batista. Aí nós agora vimos Jesus eterno, Jesus criador de todas as coisas, e agora nós vamos ver aquele que preparou o caminho de Jesus. João Batista, ele é conhecido como o arauto. Isso não está na Bíblia, tá? Mas é uma informação importante. Ele é o arauto ou precursor. Por que arauto? Arauto, não tem os desenhos que aparece ali aquelas histórias antigas de desenho, mas aparece um tapete rolando do nada. Aí alguém tocando ali o sopro, né? E esse se chama arauto. Aquele toque, ele está anunciando a chegada do rei. O rei Cucamonga, tipo assim, né? Então João Batista, ele é o arauto, aquele que anuncia a chegada do rei. E ele é o precursor. Por que o precursor? Ele preparou o caminho para Jesus, né? Através de uma mensagem dura, uma mensagem de arrependimento. Aquela profecia de Isaías capítulo 40, vós que clama no deserto, anunciai o caminho do Senhor, endireitai as vossas veredas. E essa profecia se cumpriu na pessoa de João Batista, que pregava no deserto para endireitar o caminho, as veredas, que eram os corações dos seus ouvintes, para que eles viessem ao arrependimento. E o batismo de João é um arrependimento. Quando o povo se batizava é porque aceitava arrependimento dos seus pecados, e isso preparou o povo para a chegada do rei, do Messias. João Batista era descendente de Arão, por parte de mãe, e de pai, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era uma das filhas de Arão. O nome dela era Isabel. Então veja só que João Batista era filho de sacerdote, que foi Zacarias. A sua mãe também era descendente, era levita, né? E era descendente de Arão. Então João Batista, ele seria também sacerdote. Por ser descendente de sacerdote, ele seria um sacerdote, mas rejeitou essa função para ser então profeta do Senhor e anunciar o caminho do Senhor. Segundo o historiador Flávio Joséfo, nos dias do Novo Testamento, os israelitas ainda seguiam a divisão de turno relatada em 1 Crônicas capítulo 24. Segundo esse texto, a ordem de Abias era a 8ª. O versículo 9 relata que coube por sorte a Zacarias oferecer o incenso. O ministério diário sacerdotal era dividido em 4 partes. Então, essa divisão de turno, de escala, quem fez foi Davi, lá atrás, antes de Salomão. O templo nem estava pronto, mas Davi fez uma escala que era usada até no dia de Jesus. E aí acontece que naquela escala, como Zacarias, pai de João Batista, estava de escala, né? Ele era do turno de Abias, né? Da ordem de Abias. Isso representava que ele era pela ordem a 8ª, e era o momento de ele trabalhar então no templo. Ele foi para o santuário e lá era tirado na sorte. O que tira na sorte? 4 coisas. De manhã cedinho, rompendo o dia, quando o altar do holocausto era limpos e preparados às brasas, porque o altar do sacrifício, lembra lá em Levítico que diz que o fogo arderá continuamente no altar e não se apagará? Então aquele altar ele ficava queimando o dia todo. Colocava um cordeiro nele de manhã e metia a lenha nele, e chegava no final da tarde, removia as cinzas e colocava mais lenha, colocava um outro cordeiro no final da tarde, e no outro dia de manhã fazia-se a mesma coisa e o fogo não se apagava. Então uma das funções, limpar o altar do holocausto e preparar as brasas.
E aí outro trabalho, a oferta do sacrifício, quando eram limpos os candelabros e o altar do incenso e preparada a mesa dos pães da proposição. 3, a queima de incenso. E 4, a libação e a apresentação de sacrifício da oferta de manjares sobre o altar do sacrifício. A libação era o sangue, né, dos animais que eram derramados sobre o altar, era chamada de libação, uma oferta líquida, e a apresentação do sacrifício da oferta de manjares. Então Zacarias ficou com qual parte? A terceira, que era a queima do incenso, né, que pegava ali a brasa do altar, colocava no incensário, e aquele incenso ali fumaçava tudo. O nascimento de João Batista seguiam-se vários milagres. Qual o milagre que através do nascimento de João Batista? Primeiro, que a sua mãe era estéril, não podia gerar filhos. Segundo, que os seus pais, tanto Zacarias como Isabel, eram velhos. Seu nascimento foi anunciado por um anjo, né? Quando Zacarias estava lá no templo fazendo o seu serviço, o anjo apareceu para ele e falou: você vai ter um filho. Ele falou: mas como? Eu sou velho. Aí o anjo falou: você vai ter um filho e vai ficar mudo só porque você duvidou. Aí ele ficou mudo, não falou nada até João Batista nascer. Seu nome foi dado pelo próprio anjo, porque o anjo disse: ele se chamará João. Mas ele saiu de lá mudo. Como que ele diria que a sua esposa ficaria grávida e que o nome seria João? Não estava falando. E seria cheio do Espírito Santo dentro do ventre. E João Batista seria cheio do Espírito Santo. E aí veio o nascimento de João Batista. No momento que João Batista nasce, vemos outras maravilhas acontecendo. Sua mãe escolheu para ele o nome que o anjo havia falado. Só que a mulher dele não sabia que o anjo havia dado o nome de João. E ela do nada fala assim: se chamará João. Aí foram perguntar a Zacarias, né? Aí o que Zacarias fez? Sem que o seu esposo lhe contasse, Zacarias tomou uma tabuinha, que era, na época eles escreviam sobre como se fosse uma tábua de argila, né? Barro, né? E ali ele foi escrever o nome, escreveu João. E aí todos eles ficaram maravilhados. Aí a língua dele se destravou, ele voltou a falar e contou tudo o que aconteceu. O que causou grande espanto, o povo do que dizer: quem será, pois, este menino? Né? Estavam espantados com ele. Profecia de Zacarias, Lucas capítulo 1, versículo 67 até 80. O anúncio a Maria. O anjo manifestou 5 coisas importantes sobre Jesus e Maria. Né? E aí agora o anjo vai até Maria para anunciar o nascimento de Jesus. Seu nome seria Jesus, que significa Salvador, ou salvação. Então a Maria, o anjo chegou e disse: ele se chamará Jesus, ou seja, salvação. Seria chamado Filho do Altíssimo. O Senhor lhe daria o trono de Davi. E isso aqui é interessante porque Jesus, Deus prometeu a Davi um reino eterno. Prometeu a Davi que não faltaria sucessor no trono dele. Davi, não faltará sucessor ao seu trono. E o herdeiro legítimo e o eterno rei de Israel é quem? Jesus. Ele receberia o trono de Davi. Isso vai se cumprir no milênio, quando ele vier à terra e se assentar no trono de Davi e governará Israel por 1000 anos. Seu reino seria eterno. Apesar da profecia dizer claramente que o Salvador nasceria de uma virgem, Maria se mostra preocupada, dizendo: como se fará isso? E o anjo lhe respondeu que a virtude do Espírito Santo desceria sobre ela. Então Maria, ela estava desposada de José, que é muito parecido com o noivado. Diferentemente, né, do noivado, é que quando você desposava uma moça, você marcava a data do casamento. Eu vou lá, vou demorar daqui 6 meses, quando eu voltar a gente casa. Era mais ou menos assim. Era o tempo de ele construir, de fazer os preparativos, de fazer a recepção. Então era um compromisso muito sério. Ele estava desposado, mas não estava casado. Então, como que ela teria filhos se ela era uma virgem? E aí o anjo diz: não se preocupe, que a sombra do Altíssimo vai te cobrir, você será cheio do Espírito Santo e você vai trazer ao mundo o Salvador. E aí veio a encarnação. Quando Deus anunciou a Adão e Eva que o Redentor da humanidade seria a semente da mulher, ele já ensinava que o nascimento desse Redentor não teria participação do homem. A ciência diz que a semente da vida está no homem, porque eles chamam o esperma de sêmen, que é um termo grego que significa semente. Contudo, o Filho de Deus veio ao mundo sem a semente humana, isso significa que ele foi gerado por Deus no ventre de Maria.
quando Deus fez a promessa lá em Gênesis 3:15, disse a mulher o quê? Que o seu descendente, né, a semente da mulher feriria a cabeça de Satanás. A semente da mulher e não a semente do homem. Então não houve participação de José no nascimento de Jesus, ou no caso, né, o sêmen, né, como é no grego, que significa semente, foi somente da semente da mulher, conforme Deus prometeu lá no Gênesis capítulo 3, versículo 15. Maria estava desposada com José, conforme já disse, né, pela tradição, o homem ficava desposado da mulher por um período de 3 a 6 meses. Estar desposada significava estar comprometido para o casamento. Normalmente é comparado ao noivado, porém o desposado significa que eles já havia se decidido a marcar o casamento, e que não ocorre com o noivado nos nossos dias, né? Às vezes a pessoa noiva uma da outra e fica ali, né, enrolando a vida toda, não tem data nem para casar. José resolve deixar Maria eternamente, secretamente, eternamente, né? É a falta do óculos. E aí por quê? Por que ele resolve deixar? José resolveu deixá-la porque era justo e não queria difamá-la. José a princípio pensa que Maria havia traído, mas ele não pede o apedrejamento dela, porque em casos de adultério, pegava a pessoa adúltera, né, e levava ao sacerdote e ela era apedrejada até a morte. Só que a gente dá para ver que José, ele tinha um sentimento muito profundo por Maria, ao ponto de não querer se vingar. Como assim ela está grávida? Vou levá-la às autoridades para que ela seja morta. Não, ele quis fugir para que ninguém, como diz a Bíblia, que ele era justo e não queria difamar, não queria falar mal dela, e ele fugiu para levar toda a culpa. Quem engravidou ela? José, por isso que ele fugiu, de tão justo que ele era. E aí o que acontece? Ao resolver deixá-la secretamente, a culpa cairia sobre ele, como tendo feito mal a Maria, e assim Maria não seria apedrejada. A Bíblia diz que José resolveu deixá-la porque era justo e não queria difamá-la. Mas aí o anjo naquela mesma noite vai falar com ele, né? José demonstrou muito amor a Maria, e agora o anjo lhe fala que Maria trazia no seu ventre uma criança gerada pelo Espírito Santo. Então, que não era para ele temer, não era para se preocupar, que não era também para abandonar Maria, porque o que estava no ventre dela era do Espírito Santo. Não foi uma traição, não foi um pecado. Lhe daria o nome de Emanuel, que significa Deus conosco. José não conhece Maria até o nascimento de Jesus, então eles não têm relações sexuais até Jesus nascer. O nascimento de Jesus foi virginal, conforme está lá em Isaías capítulo 7, que relata sobre isso. Eles chegaram a casar, mas não tiveram relações até Jesus nascer. E que tudo indica, tiveram outros filhos depois, né? Não como a Igreja Católica diz que Jesus é filho unigênito, ou seja, único filho. Jesus é primogênito, né? Significa que teve outros filhos. Significa que José não teve relação sexual com ela até o nascimento de Jesus. Depois eles viveram como homem e mulher normalmente. A profecia de Isaías dizia a respeito a Jesus nascer de uma virgem. Não dizia nada que Maria permaneceria virgem até a morte, como a Igreja Católica prega. É claro que Maria perdeu a virgindade após o nascimento de Jesus. Visita de Maria a Jezabel. E aí Maria viajou de Nazaré até as montanhas da Judéia. Eram cerca de 130 quilômetros de caminhada. Eu fiquei pensando assim, o quanto que essa mulher andou, tá? 130 quilômetros de caminhada. Daqui da igreja, mais ou menos, lá para da costa, lá na orla, deve dar, eu acho que uns 7 quilômetros. Daqui lá. 7,5. Aí você pega aí que ela andou 130. Ela 130, ela foi e voltou quase 20 vezes. Quase 20 vezes. Né? E voltar dá 140 quilômetros 20 vezes. Então quase, vamos botar aí 100 pelo menos aí 38 vezes. Imagine, 30 aí e voltar 130 quilômetros, dá daqui lá em Cachoeira Itapemirim, a pé. Ela foi a pé, caminhando, Viação Canela. Mas ela precisava testemunhar o milagre de Deus na vida da sua prima Jezabel, porque Jezabel era externa, também estava grávida de João Batista. Quando Maria se encontra com Jezabel e a saúda, Isabel, eu estou aqui Jezabel, né? Isabel e a saúda, o menino João Batista saltou no ventre
Isabel, e ela foi cheia do Espírito Santo. Que coisa tremenda, né? O menino João Batista saltou no ventre de Isabel e ela foi cheia do Espírito Santo. A profecia bíblica falava de João Batista como quem? Prepararia o caminho de Jesus, seria nazireu, né? João Batista era nazireu, né? Não bebia, não cortava cabelo, ele era nazireu, como é o voto que tinha lá no Antigo Testamento. E viria, oi? Igual Samuel, e viria na virtude e o espírito de Elias, né? No livro de Malaquias, não lembro em outro livro, fala que Elias virá, né? Esse Elias também cumpriu-se na pessoa de João Batista. Tiveram uma vida muito parecida, né? Comiam as mesmas coisas, se vestiam quase do mesmo jeito, tinha uma mensagem dura, né? É como o Elias que não reencarnou em João Batista, pelo contrário, ele veio na mesma virtude e o espírito de Elias, muito parecido. Nascimento de Jesus, e aí agora o nascimento, Maria havia viajado de Nazaré a Jerusalém, agora viaja por 140 quilômetros até Belém, grávida, e olha só, a mulher viajou 130, agora viaja 140, até Belém, grávida, perto de dar a luz. Houve um recenseamento, né? E aí os homens tinham que se alistar, né? E como José, ele era de Belém, então ele teve que ir para sua terra natal. E Maria estava grávida, ele não ia deixar Maria em casa, que era uma viagem longa, 140 quilômetros, ele ficaria dias fora. E aí então levou a mulher e acabou tendo o neném, né, a criança, no decorrer do caminho. É dito que Maria deu à luz ao seu primogênito, né, e não unigênito. Esse texto deixa claro que Maria teve outros filhos com José. Jesus não era o seu unigênito, ele era o seu primogênito. José e Maria não encontraram uma estalagem para repousar, uma pousada, uma casa de aluguel, não acharam nada. E aí Maria colocou Jesus em cima de uma manjedoura, que era o lugar onde se colocava ração para os animais. Onde nasceu o dono do mundo, o Criador de todas as coisas, o Rei dos reis, Senhor dos senhores, foi colocado em um lugar onde os animais comiam ração. A tradição católica diz que José e Maria ficaram junto dos animais. Aquele desenho do presépios, né? Também não tem apoio bíblico. A tradição católica diz que José e Maria ficaram junto de animais, porém isso não está na Bíblia. As figuras de presépios com um burrinho, uma vaca, são invenções da Igreja Católica. Não sabemos ao certo a data do nascimento de Jesus. Há relatos históricos que indicam que até o terceiro século, portanto, antes de surgir a Igreja Católica, esta surge a partir de 303 depois de Cristo, o nascimento de Jesus era comemorado no dia 6 de janeiro. A Igreja Católica alterou essa data colocando no dia 25 de dezembro, porque era uma data de festa pagã dedicada ao sol. Constantino fez um monte de besteira na vida dele, né? Ele oficializa o cristianismo em 313 e torna a religião oficial do Império Romano. E Roma dominava o mundo na época. Então, para agradar a todo mundo, né, porque grande parte das pessoas e dos seus governados adoravam e festejavam o dia do sol, o dia do Deus Sol, ele pegou ali essa data de 25 de dezembro e colocou como o dia do nascimento de Jesus, no mesmo dia que se comemorava o dia de um Deus pagão, Deus Sol. É importante dizer também que ninguém sabe o local onde José e Maria ficaram. No quarto século da era cristã, a mãe de Constantino fez uma viagem a Canaã e disse ter encontrado esse local, o local que Jesus ficou. Ela mandou construir uma igreja ali, chamada Igreja de Natividade, e pôs uma estrela marcando o lugar exato onde Maria teria colocado a manjedoura. Isso é fábula, ou seja, não passa de um conto, não passa de uma história, uma historinha. Anuncia aos pastores. Aí os pastores estavam cuidando das ovelhas ao relento de uma madrugada. Essa data não deve ser dezembro ou janeiro. Hoje comemora-se o nascimento de Jesus em que dia? 25 de dezembro. Antigamente se comemorava 6 de janeiro. Mas não pode ser nenhum nem outro, porque nessa época neva. Até mesmo na Europa, né? Nessa época neva. Pois são meses de muito frio em Canaã. Período de calor que se podiam conservar as ovelhas fora do abrigo durante a madrugada era abril a novembro. Então, se a Bíblia fala que os pastores estavam ali apacentando as suas ovelhas ao relento da madrugada,
então não era nem dezembro nem janeiro, porque nessa época neva em Canaã. A época que faz muito calor em Canaã é entre abril e novembro. Alguns que chutam que Jesus nasceu em abril, outros chutam que poderia ser entre outubro e novembro. Se não está revelado na Bíblia, porque também não tem tanta importância para a gente, né? Essa é mais uma evidência que Jesus não nasceu no mês de dezembro. Esses pastores simbolizam a nação de Israel sedenta do Evangelho. Circuncisão e apresentação. Segundo a lei, Êxodo 13, 2, todo varão primogênito deveria ser consagrado ao Senhor. Após o nascimento do menino, a mãe ficava 7 dias sem poder adorar o Senhor, porque ela se tornava impura, e no 8º levava o menino para a circuncisão. Depois a mãe ficava mais 33 dias sem poder adorar o Senhor. Jesus foi circuncidado, como todo judeu. A 8 dias de nascido ele foi levado ao templo para ser consagrado e foi também circuncidado, que era um símbolo de um pacto entre o homem e Deus. E lá o que acontece? E aí eles vão encontrar Simeão e Ana. Alguns intérpretes definem o período interbíblico, ou seja, o período entre o encerramento do Antigo Testamento e o início do Novo Testamento, como um período em que Deus não falou aos homens. Isso não é correto. No período interbíblico não tivemos profetas literários, ou seja, profetas que tenham escrito livros. Uma grande evidência de que tivemos profeta nesse período é o momento do nascimento e apresentação de Jesus. Simeão e Ana eram profetas. Simeão profetizou sobre o futuro do menino Jesus. Então a gente fala daquele período ali de Malaquias até Mateus. Se você botar no meio ali, fica tudo branco a página, 2 páginas em branco, que é o período interbíblico, que são 400 anos do silêncio de Deus, do silêncio literário, ou pelo menos que nós não conhecemos, né, ninguém que tenha escrito, profetizado nesse período. Porém nós temos aqui 2 profetas, né, um profeta e uma profetisa, Simeão e Ana, que eles são antes de Jesus, e eles eram reconhecidamente como profeta. Então não houve literatura, não houve livros escritos nesse período, mas provavelmente sim, Deus falou ao seu povo por intermédio de algumas pessoas. Esses 2 nós conhecemos, e outros pode ser que tenham se levantado outros que nós desconhecemos. E olha a profecia de Simeão: eis que este é posto para a queda e elevação de muitos em Israel, e para sinal que é contraditado. E uma espada transpassará também a tua própria alma, para que se manifestem os pensamentos de muitos corações. Ana, quando vê Jesus, né, ela também diz o seguinte: a profetisa Ana também foi revelada por Deus, ali estava o Salvador da humanidade, e sobrevindo na mesma hora, ela dava graças a Deus e falava dele a todos que estavam a redenção em Jerusalém. Inclusive ela diz o seguinte: Senhor, agora você pode despedir a sua serva em paz, porque os meus olhos viram a tua salvação. Eles eram profetas de Deus e certamente Deus usou muitas vezes para falar ao povo. Adoração dos magos. É aqui que eu não gosto dessa palavra magos, né? Prefiro ficar com a King James, que traz ali sábios, né? Ou senão algumas passagens dele que traz astrólogos, aquele que estudava os astros, né? Inclusive Daniel, ele foi chamado também de chefe dos magos, né, por Nabucodonosor, mas ele não era mago, ele era um sábio. Esse texto é cercado de dificuldades. Não é dito quem eram esses magos, os sábios, né? E nem de que país eles vieram. A Igreja Católica criou muitas lendas em torno deles. Inventou que era 3. Por que eles inventaram que era 3? Porque eles deram 3 presentes: o ouro, incenso e mirra. A Igreja Católica diz não era, então eram 3. Não sabemos se eram 3. Poderia ser 2, poderia ser 4, poderia ser 5, poderia ser 10, 12. Podia, como está no plural, então não podia ser 1, está no plural, né? E aí fala que, e aí também inventou o nome deles, Belchior, Gaspar e Baltazar. E inventou que eram reis também, né? Também não... inventa tudo. A Bíblia não afirma nenhuma dessas teorias. Segundo a história, Orígenes, né, que foi um dos pais da igreja, interpretava que esses magos como sendo um símbolo do espiritismo, referenciando a Jesus Cristo. Não podemos concordar com essa interpretação por 2 motivos. A Bíblia diz que eles receberam uma revelação em sonho. Isso não é característica dos espíritas, porque os espíritas eles têm que chamam de déjà vu, né? É como se eles
tivesse um sonho relembrando de um lugar que já estiveram, ou de uma coisa que já aconteceu. Eles chamam de déjà vu. Ou se não, eles consultar os mortos, né? Mas esse negócio de revelação não é característica dos espíritos. E sendo que esses sábios, né, receberam uma revelação em sonho que o Salvador havia nascido. Esses homens foram revelados por Deus sobre o nascimento do Messias. Deus deu um sinal a esses homens para eles entenderem que o rei dos judeus estava para nascer. Deus não falaria do nascimento de seu filho aos espíritas. Esses homens podem ter sido israelitas que viviam dispersos e que, dependendo da cidade onde viviam, da função que exerciam, eram chamados de magos, como foi o caso de Daniel, que foi colocado como mago da Babilônia. Olha, por exemplo, que diz aí, Beltesazar, porque o nome de Daniel foi trocado por Beltesazar, né? Príncipe dos magos. Ele não era mago, né? Mas ele foi colocado como chefe deles. Eu sei que em ti há um espírito dos deuses santos e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. O versículo 3 é dito: e o rei Herodes, ouvindo isto, perturbou-se toda Jerusalém com ele. Herodes não era israelita, ele não tinha direito de reinar sobre Israel. Ele era da tribo de Edom. Da tribo não, né? Ele era do povo de Edom, e não da tribo, que era das descendências de Esaú, né? Rebeca, né, teve 2 filhos, né? Esaú e Jacó, que eram gêmeos. Só que Esaú nasceu primeiro e Jacó segurando o calcanhar. Os descendentes de Jacó foram os israelitas, e os descendentes de Esaú foram os endomitas. E Herodes era um endomita, ele não poderia estar reinando sobre Israel. Porém, né, os romanos colocaram Herodes como rei da Judéia. Os romanos haviam colocado para reinar sobre os israelitas, mas a notícia vinculada de que o rei dos judeus nascera deixou Herodes perturbado. Isso deveria ter consequências para toda a cidade. Herodes mente aos magos dizendo que ele também queria adorá-lo, mas na verdade queria matá-lo. Ele ficou perturbado, né, já que nasceu o rei de Israel, e o medo de perder o cargo, né, de perder a função. Ele chamou, né, os intérpretes para dizer a ele onde o rei ou o Messias haveria de nascer. E disseram a ele, Belém da Judéia. E aí ele ficou perturbado, chamou aquele sábio o seguinte, quando você encontrar eles, me diga onde ele está para que eu também vá adorá-lo. Mas na verdade ele não queria adorá-lo, queria matá-lo. Esses magos disseram que viram uma estrela. Essa estrela certamente era um sinal, uma luz do céu, que eles chamaram de estrela. Isso pode ser observado quando é dito que a estrela se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. É como se, né, eles pegasse uma estrela e uma estrela fosse os guiando. E no momento onde o menino estava, a estrela parou ali em cima, né? E eles então encontraram um menino que já estava numa casa. Mas só que uma estrela, ela não se comporta assim, né? De ela se mover, de guiar. É muito provável que seja um sinal, uma luz do céu que Deus colocou para guiá-los, e eles chamaram então de uma estrela. Os magos foram avisados por Deus e retornaram por outro caminho, né? Quando o Herodes falou, vai lá, vocês adorem, volte para me avisar, para que eu também vá adorá-lo. Aí então Deus avisa eles, vai por outro caminho, porque Herodes quer matá-lo. E eles pegam o retorno por outro caminho e não avisa a Herodes aonde estava o menino. A mãe de Constantino, mais uma vez, né? Primeiro diz que achou o lugar onde Jesus nasceu, né? E agora ela fala de novo, a dona Helena, na sua viagem de Jerusalém, também disse ter encontrado 3 esqueletos que seriam dos magos que Herodes teria matado. É como se Herodes depois encontrou os 3, né? Espancou eles até a morte, porque eles não foram para avisar ele onde Jesus estava. É inacreditável que até hoje católicos por todo o mundo acreditem nessas histórias inventadas por essa mulher. Até em nossas igrejas, quando vamos apresentar o Natal e os magos, coloca-se 3 homens, invenção dos católicos, com os respectivos nomes que foram inventados. E aí Jesus no Egito, e aí o anjo mais uma vez vai falar com José. José e Maria tiveram que fugir para o Egito, e eles fizeram o caminho inverso do povo de Israel no Egito. No Êxodo,
eram cerca de 300 quilômetros de caminhada. E esse povo que gostava de andar, né? 300 km, é muita coisa andando. E aí o anjo vai falar com ele, ó, pega o menino, vai para o Egito porque querem matá-lo. Aí ele vai, quando Herodes morre, né? Aí o anjo avisa, ó, pode voltar, né, que o menino já está salvo. A razão da fuga: Herodes queria matar o menino, pois percebera que o seu reinado sobre Israel estava ameaçado. Como descendente de Esaú, ele deveria conhecer o ensino bíblico quando Deus falou para Rebeca que dos seus 2 filhos, Esaú e Jacó, o maior serviria o menor. O maior era Esaú, logo, pela palavra de Deus, Israel, que deveria governar sobre os edomitas. A matança dos meninos. Quando Herodes percebe que os magos não retornaram para lhe avisar sobre onde estava o menino, iniciou uma perseguição a todos os meninos de Belém e das aldeias vizinhas. A escolha dos meninos de 2 anos para baixo se deu pelo que ele havia perguntado aos magos sobre o tempo que a estrela lhe havia aparecido. Com isso concluímos que os magos começaram a ser avisados por Deus há cerca de 2 anos antes. Então esse aviso de Deus aos magos provavelmente aconteceu há cerca de 2 anos. Então é muito provável que Jesus, quando os magos chegaram para ver, os sábios, né, chegaram para ver Jesus, ele tinha próximo de 2 anos. Então Herodes ordenou que se matasse todos os meninos de 2 anos para baixo. A infância de Jesus, retorno para Nazaré. E aí, depois de Herodes ter morrido, eles vão retornar, não para a Judéia, né, onde José era natural, mas eles vão para Nazaré. Acredita-se que Nazaré era uma pequena cidade, cerca de 500 habitantes. Então era uma cidade pequena, um vilarejo, podemos dizer assim. Era uma cidade tão pequena que foi relacionada entre as 45 cidades da Galileia, citada pelo historiador Flávio Joséfo. Inclusive, quando André falou para Natanael que havia encontrado o Messias, ele falou assim: encontrei ele é de Nazaré. Pode vir uma coisa boa de Nazaré, que Nazaré era tipo uma favela hoje, né? Não tem como uma coisa boa de lá. O versículo 23, Mateus diz que ele foi para Nazaré para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Esse texto é uma referência à profecia de Isaías, que diz que ele seria desprezado, né? E Nazaré era uma cidade desprezada por 4 motivos: ser muito pequena, ficava na região norte de Israel, fora dos termos da Judéia, ficava na região que adotou a idolatria, havia sido destruída pelos assírios, ficava numa região que se tornara adversária dos judeus. A infância de Jesus: e o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, a graça de Deus estava sobre ele. Jesus, como um homem, precisou estudar e aprender como todos os outros meninos. Por ser um homem sem pecado, tendo a graça de Deus sobre ele, acreditamos que sua capacidade de aprender era maior do que de um homem comum. Então, Jesus, ele era a própria sabedoria, apesar de ser um menino, né? Ele era a própria sabedoria, mas estudou como os outros comum. Ele teve uma infância normal, que brincava, que aprendeu o ofício do seu pai, que teve que estudar, mas porém sempre acima da média, porque ele não tinha pecado, não havia erro nele, né? O menino Jesus no meio dos doutores. Segundo a tradição oral judaica contida na Talmud, todo menino deveria ir ao templo até os 12 anos participar da Páscoa. Por isso é dito que eles subiram segundo os costumes das festas. Então nós estamos vendo aqui que, segundo a tradição oral judaica contida como Talmud, essa Talmud, ela contém a tradição oral, ou seja, as pregações, os ensinos, né, as leis explicadas, interpretadas por rabinos judeus. Eles pegaram essas interpretações, esses ensinamentos e colocaram num livro que chamam de Talmud. Eles acreditam até que essa tradição oral, essa lei oral, foi dada primeiramente a Moisés, a capacidade de ensinar e interpretar as leis que Deus o deu, e aquilo foi ensinado, foi se passando de geração em geração, até que pegaram aquelas interpretações e colocaram dentro da Talmud. É um livro muito importante para os judeus. E aí a Talmud vai dizer que o menino, até os 12 anos, ele deve ir pelo menos uma vez comemorar a Páscoa, e aí aparece Jesus com 12 anos indo até ao templo comemorar essa festa. Aconteceu que, passados 3 dias, acharam no templo, assentando no meio dos doutores, ouvindo-os interrogando. Todos que ouviam admiravam sua inteligência e resposta. Maria e José foram lá comemorar a Páscoa e foram embora, né? Aí quando chegou em casa, cadê Jesus?
depois de chegar em casa. Dá para ver que era muito longe, porque eles foram e voltaram, já tinha passado 3 dias. Então era muito longe esse percurso. Encontraram ele aonde? No mesmo templo onde eles esqueceram de Jesus. E lá, o que ele estava fazendo? Estava interrogando e dando resposta, né, aos doutores. Eles admiravam a sua inteligência e suas respostas. Jesus interrogava os doutores e também lhe dava as respostas. Isso mostra a grande inteligência desenvolvida pelo menino. A hora? Ainda não. Jesus dos 12 aos 30. Alguns espíritas usaram esse período da vida de Jesus, que não é comentado nos evangelhos, para dizer que ele esteve estudando entre os essênios. Os essênios eram um grupo religioso que eles adotavam o celibato, né, eles não se casavam, e uma vida de nômade, né, que viviam em barracas, e uma vida de monastério, né, como se fosse um mosteiro, né. Eles viviam isolados do povo porque queriam se santificar. Então uns diziam até que era grupo de sacerdote, mas não temos prova nenhuma que Jesus pertencia a esse grupo, né? Aí uns vão dizer que dos 12 aos 30 é como se ele fosse um mosteiro, né? E se isolou lá até os 30 anos. Por isso que não existem informações. Isso os espíritas que dizem, né? No início da década de 80 era comum ouvir espíritas afirmarem e serão traduzidos os manuscritos do Mar Morto e ficará provada a ligação de Jesus com os essênios. Esses manuscritos foram encontrados em 1947, próximo ao Mar Morto, e quem eram os donos desses manuscritos eram os essênios. E aí nos anos 80, os espíritas diziam que teria ali alguma prova que Jesus era do grupo dos essênios, mas os manuscritos foram interpretados e nada foi encontrado. A história do cristianismo jamais será a mesma. Passadas 2 décadas, os manuscritos foram totalmente traduzidos e nada foi encontrado que ligasse Jesus à seita judaica dos essênios. É claro que essa hipótese tirada do nada não deve ocupar muito tempo em nossa discussão, mas cabe uma pergunta: o que Jesus fazia nesse período, né, que nós não sabemos, né, dos 12 ao 30, não tem nenhuma informação na Bíblia. Jesus era o filho mais velho de Maria, né, ele era o primogênito, conforme a gente já leu. Após a morte de José, não sabemos a idade que Jesus, quando ela ocorreu, né, quando José morreu, quantos anos Jesus tinha? Não sabemos. Jesus teve que assumir a responsabilidade de criar seus irmãos, que era natural naquela época, né? Hoje não é como aqui no Brasil, né, que se um homem ou uma mulher morre, e aí se estiver trabalhando, a mulher recebe uma pensão, recebe ali, né, aquele subsídio do INSS, né? Vai lá, entra com um pedido de pensão e a mulher fica amparada. Antigamente não tinha seguro social, né? Então o homem morreu, a mulher tem que se virar nos 30. E quando tinha um filho mais velho, o filho mais velho assumia essa função do pai, que era de sustentar a casa. No caso, Jesus, como mais velho, ele vai cumprir essa função, e provavelmente por isso que a gente acredita que ele exerceu a função do seu pai, que era de carpinteiro. Jesus teve que assumir a responsabilidade de criar seus irmãos. Acreditamos que Jesus cumpriu essa missão até quase os 30 anos, quando iniciou seu ministério. Então foi aí que Jesus, né, ele cumpre essa missão de sustentar ali a casa, né? Depois ali algum outro irmão deve ter pego essa função e ele inicia seu ministério. Preparativos. Quando falamos do ministério de Jesus, surge uma pergunta: Jesus era nazireu? João Batista a gente sabe que era. E Jesus era? 3 coisas eram exigidas num homem ou mulher que fizesse o voto de nazireu: não beber vinho e também não beber bebida forte, não cortar o cabelo e não se aproximar de um morto. Ele não podia tocar e nem se aproximar. Jesus nunca fez esse voto. Ele bebeu vinho, se aproximou de um morto, né, e provavelmente cortava o cabelo também. Não é aquele Jesus europeu que mostra nos filmes, né? Cabelo longo e olhos azuis e pele branca, a barbazinha feitinha. Esse é o Jesus europeu. Agora o Jesus galileu, né, é diferente. João Batista prepara o caminho. João Batista, apesar de ser descendente de Arão e logo ter direito ao sacerdócio, preferiu deixar os rituais judaicos
de lado e ir a pregar arrependimento ao povo. A Bíblia fala 4 coisas maravilhosas sobre a missão de João Batista. Ele veio para testificar da luz, ele é a voz que clama no deserto, ele veio preparar o caminho do Senhor, ele é amigo do esposo, né? Então essas 3 coisas cumpriu-se em João. Ele testificou da luz, Jesus, a voz que clamava no deserto, Isaías capítulo 40, e ele mesmo diz: eu sou a voz que clama no deserto, cumprimento da profecia de Isaías. Ele veio preparar o caminho, Isaías também capítulo 40, e ele é amigo do esposo. João veio para testificar da luz, preparar o caminho, as vestes de João. 4 coisas que João assemelhava-se muito com Elias. Qual era? A forma de se vestir. Profetizou para reis corruptos, profetizou para reis dominados por suas mulheres, e é o maior dos nascidos de mulher. Interessante, né? Quando João Batista é preso, Jesus vai dar testemunho dele, vai dizer o seguinte: dos nascidos de mulher, João Batista é o maior. E olha que surgiram diversos homens, né? Moisés, Elias, até Enoque, que andou com Deus, Deus para si o tomou, Jeremias, Ezequiel, Daniel, tantos homens que surgiram. De todos nascidos de mulher, Jesus testificou que João Batista era o maior. Por que João Batista é o maior? Vamos tentar analisar a vida dele. Ele viveu por volta também de 30 para 33 anos, não se casou, abriu mão de uma vida de ter uma família, cumpriu fielmente o ministério que foi incumbido de anunciar o caminho do Senhor, de preparar os corações, de preparar a chegada do rei. Quando Jesus começou a batizar, na verdade o discípulo de Jesus começou a batizar, e disseram: João, Jesus tem mais discípulos que você. E João disse: importa que ele cresça, que eu diminua. A intenção dele não foi rivalizar com Jesus, né, de ser um rival. Não, eu sou líder igual Jesus, vamos ver quem tem mais seguidores. Ele cumpriu fielmente seu ministério de um pouco mais de 3 anos, de cerca ali de poucos anos, na verdade, né? E com todo esse período, nesse pouco período que ele pregou, anunciou o caminho do Senhor, ele vai ser morto, vai ser cortada a sua cabeça, e ele veio para fazer essa missão, e assim o fez, sem reclamar e sem murmurar. Viveu pouco tempo, mas cumpriu aquilo que lhe foi proposto. O alimento de João, Levítico 11:22, diz que gafanhoto é aceito como comida. Era comum os pobres alimentarem de gafanhoto. Apesar de haver uma teoria de que o termo gafanhoto se aplica a um tipo de planta, contudo não há por que desconsiderar a possibilidade de João Batista se alimentar realmente do inseto. João Batista deixou o conforto do templo, deixou o trabalho de sacerdote para ter uma vida simples. Isso está evidente nas suas roupas e no seu alimento. Lembrando que João Batista era filho de sacerdote e poderia ser sacerdote, e ele, como sacerdote, ele teria uma vida muito melhor de como profeta, porque ele teria o alimento, ele poderia tirar da oferta do templo, dos dízimos, das ofertas do dízimo, e ser sustentado pelo templo. Mas ele abre mão do sacerdócio, abre mão do sustento, abre mão de uma vida mais tranquila para ser profeta do Senhor e para preparar o caminho do Senhor. O batismo no Espírito Santo e no fogo. João Batista fala de 2 tipos de batismo que Jesus traria: o batismo com o Espírito Santo e com fogo. O batismo com o Espírito Santo é a capacitação para testemunho do Senhor, é uma virtude para a pregação do Evangelho. Já o batismo com fogo, acreditamos que seja uma virtude especial que Deus reserva para alguns pregadores na sua missão evangelística. Então ele trouxe, né, a promessa do batismo, né, dizendo que Jesus batizaria com o Espírito Santo e com fogo, e assim Jesus cumpriu, né, essa promessa. Quando ele foi ao céu, rogou ao Pai, que mandou o Consolador, e justamente veio, né, como línguas repartidas de fogo, que repousou sobre os discípulos que estavam naquele cenáculo, ali em Atos capítulo 1. Capítulo 2. João: não sou o Messias. Perguntaram a João Batista: você é o Messias? Não sou. João Batista em nenhum momento mostrou orgulho ou desejo de que seu ministério fosse além do que Deus lhe reservou. O testemunho de João Batista, outra coisa importante: por que se chama Batista? Porque Batista no grego significa batizador. Então por isso que ele era chamado de João Batista. João, o batizador. Então por isso que ele era chamado de João Batista, e não sobrenome. É muito provável que seja uma pele bem morena ou escura. Vivia
vivia no deserto, né? João Batista era muito direto na sua mensagem. Ele pregava o batismo do arrependimento, e quando vê os fariseus e os saduceus buscar esse batismo, ele entrega uma palavra dura. Ele estava lá batizando todos os dias, né? Quase 5.000 pessoas. E aí vieram, né, os fariseus e os saduceus para ser batizados. Aí chamou ele de raça de víbora. Quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Que deveriam produzir frutos dignos de arrependimento. Árvores que tinham machado à sua raiz, e árvores que seriam lançadas no fogo. Então ele não mediu palavras para falar aos fariseus e saduceus, assim como Elias era da mesma forma. É interessante, foi uma pregação que eu vi uma vez, o pregador falando que João Batista pregava, né, batizava, né, lá no Rio Jordão, e como ele chamava, né, os fariseus e saduceus de víbora, né, aí João Batista estava lá batizando. Vem cá, sua sucuri, vem cá, sua jararaca, e pum, sua jiboia, surucucu. Aí ia batizando, e o povo lá animado, dá-lhe João, ele batizando, e João, aí de repente veio um para ser batizado, João travou, né? Aí o povo, João, que nome de serpente é essa, João? Não, isso aqui não é serpente não, isso aqui não é cobra não, isso aqui é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É boa. O batismo. Jesus não tinha necessidade de se batizar, já que não tinha pecado, e João Batista testificou da superioridade de Jesus Cristo, dizendo que carecia ser batizado por ele. João Batista representava os profetas do Antigo Testamento, e quando ele dizia que necessitava ser batizado por Jesus Cristo, simbolizava o desejo dos santos antigos de receber a palavra e a virtude de Jesus Cristo, né? Jesus foi lá ser batizado por João, e João disse aqui, não tem que te batizar não, é você que tem que batizar a mim, ou seja, o pecador que sou eu, não é você. Ele falou, não, João, deixa que se cumpra toda a escritura. E João Batista tem o privilégio de batizar o Filho de Deus. E ao sair da água, o Espírito Santo desceu sobre ele, né? Isso em forma de uma pomba, né? Se foi em forma de uma pomba, então a descida foi corpórea, né? Desceu uma pomba e repousou em Jesus. Aí uma palavra, né, uma voz do céu dizia, que era o Pai, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, né? Em quem eu tenho prazer. Então estava ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Este testemunho do Pai marcou o início do ministério de Jesus Cristo. E aí vem a tentação. Após o batismo, né, o Espírito do Senhor vai levar Jesus para o deserto. O jejum de Jesus durante 40 dias no deserto foi completo ou não? Os cientistas dizem que é impossível um homem ficar 40 dias sem beber água. Isso levou alguns intérpretes a defenderem que Jesus Cristo bebeu água naquele deserto, não sendo, portanto, um jejum completo, mas um jejum parcial. E aqui é um erro, porque associar jejum a não beber água não significa que não seja jejum. Jejum é abster-se de alimento, não tem nada a ver com água. O corpo do ser humano já é composto por água, então jejuar é você abster-se dos alimentos, e não tem nada a ver com questão de deixar de beber água ou não. Mas ainda que ele deixasse de beber água ou não, 40 dias era muita coisa para o ser humano. Não aceitamos uma lógica racional e científica seja determinante na interpretação das Escrituras. A Bíblia diz claramente que Moisés e Elias ficaram 40 dias e 40 noites sem comer pão e sem beber água. Por que Jesus não aguentaria? E Moisés ficou lá no monte, Elias no deserto. E aí? É claro que houve um milagre divino. Esse que está aqui a questão. Porque quem é o autor da vida? E Moisés estava lá no monte 40 dias. Quando ele desceu, o povo de Israel não olhava nem para a cara dele. Teve que botar um pano, Botar um pano. Então eles estavam escondidos na fonte da vida. Os primeiros discípulos. Após ser batizado, Jesus encontra novamente João Batista, e João fala os dois de seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, e eles começaram a seguir Jesus. Desses dois discípulos é declarado o nome de André, irmão de Pedro, e o outro discípulo é anônimo, não sabemos o nome. A Bíblia não cita o seu nome. André, como discípulo de João Batista, ouviu todas as pregações de João, dizendo que ele não era o Messias, mas preparava o caminho do Messias.
Certamente ele viu o batismo de Jesus e a pomba descer sobre ele e a mensagem do céu, chamando de filho amado. Primeiro André chama Jesus de Rabi, ou seja, mestre, mas ao ficar um dia com Jesus, certamente ele ouviu e viu coisas que fizeram com que ele mudasse sua visão sobre Jesus, pois sai dali e encontra Pedro, o seu irmão, e lhe diz: achamos o Messias. É interessante, né? Ele era discípulo de João, e aí João fala: eis o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo. Aí André vai seguir Jesus e chama ele de mestre, um discípulo e o seu mestre. Aí um dia com Jesus fala: não, achamos o Messias. Ele é o Messias, pelo que ele faz, pelo que ele fala, ele é o Messias. E ele vai pregar para Pedro, vai dizer: achamos o Messias, que traduzido é Cristo. Ele levou a Jesus e o levou a Jesus, ou seja, levou Pedro a Jesus, que imediatamente muda o nome de Simão para Cefas, era Simão Pedro, agora vai chamá-lo de Cefas. O quarto discípulo será Filipe, que ouviu o chamado de Jesus: segue-me. Filipe encontra Natanael e diz: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. E aí que Natanael fala: pode vir uma coisa boa de Nazaré? Natanael se mostra espantado e diz: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Jesus define Natanael como alguém em quem não há dolo. Natanael fica espantado e Jesus lhe diz que viu embaixo da figueira, que lhe causou grande espanto. E a figueira, uma árvore especial em Israel, e ela era símbolo da nação, e diz a tradição rabínica que o melhor lugar para ler a lei era embaixo de uma figueira. Não sabemos ao certo o que Natanael fazia, mas ele bem poderia estar lendo as escrituras. Essa primeira chamada aconteceu em Betânia, onde João batizava. Depois Jesus segue para Galiléia e chama Filipe e Natanael. O interessante é que existe uma tradição, uma história que diz o seguinte: que quando Herodes mandou matar os meninos de 2 anos abaixo, só 3 meninos ficaram vivos, que tinham a mesma idade praticamente: Jesus, João Batista e Natanael. Jesus foi para o deserto, Jesus foi para o Egito, João Batista para o deserto, e Natanael foi a revelação que Jesus trouxe. Que revelação? Jesus disse a ele assim: Natanael, vi você embaixo da figueira. Não, mas o que tem ficar embaixo de uma árvore? O que tem que você me viu lá? Que segredo tem aí? E aí ele fica espantado, ele fala assim: vejo que tu és profeta. Ele fala: você está me dizendo que eu sou profeta só porque eu disse que te vi embaixo da figueira? Agora você vai ver anjos subindo e descendo em volta do Filho de Deus. Existe uma tradição, uma história que diz o seguinte: que Natanael sobreviveu à matança porque a sua mãe colocou ele num cesto e colocou embaixo da figueira e cobriu de folhagem, para que ele não fosse morto pelos soldados de Herodes. E aí quando Jesus disse a ele: eu te vi você embaixo da figueira, foi por isso que Natanael chamou ele de profeta. Quem te contou essa história? Como você sabe que eu estava embaixo da figueira? Que eu fui salvo pela minha mãe. Então essa é uma história, uma tradição que associa essas palavras de Jesus, e eu acho bem legal essa história. O milagre preliminar. Jesus vai a uma festa de casamento e junto com ele seus 5 discípulos iniciais. Estando Jesus na festa, então Jesus tinha 5 discípulos aqui e não tinha ainda os 12. E nesses 5, Natanael está incluso. Segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Natanael é Bartolomeu. Não tem, o Bartolomeu é um dos 12. E segundo o dicionário bíblico Wycliffe, Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Não, são 12. Só que quando o nome dos 12 aparece lá, acho que é Mateus capítulo 10, fala Bartolomeu. E aí o dicionário bíblico vai dizer que Natanael e Bartolomeu são a mesma pessoa. Entrando Jesus na festa, chega a notícia de que havia terminado o vinho. O vinho era símbolo de alegria para os israelitas, e o fim do vinho significava o fim da alegria. Provavelmente era um casal bem pobre, não teve como comprar vinho para todos. Maria vem avisar Jesus, certamente esperando que faça alguma coisa. Jesus deixa bem claro para sua mãe que, em se tratando de seu ministério, ele sabia bem a hora de fazer o milagre que os homens necessitavam. E Maria diz aos da casa que deveriam fazer tudo o que ele dissesse. E Maria vai lá: acabou o vinho. Aí Jesus fala: mulher, o que tenho contigo? Ainda não chegaste a minha hora. Então, sobre as questões do reino, do seu ministério, Jesus sabia a hora certa de fazer ou não, e o que deveria fazer. E aí naquele momento Jesus não estava sendo rude com a sua mãe,
mas ele estava mostrando para ela que naquele momento ele era senhor e não filho. E aí, o que ela faz? Ela recua como serva e vai até os homens e diz o seguinte: façam tudo que ele vos mandar. E aí os homens vão até Jesus, e Jesus manda encher, né, as talhas de água e entregar ao mestre Salas. E quando ele prova da água, que já havia sido transformada em vinho, ele diz o seguinte: é normal que se guarde, né, que o bom vinho é dado primeiro, e depois que o pessoal já não está mais ali feliz e alegre, não dá qualquer tipo de bebida. E ele disse que o melhor da bebida foi guardado para o final. Alguns perguntam que Jesus deu essa resposta à sua mãe. O motivo é bem simples: o mesmo Jesus dando essa resposta, os católicos ainda usam o slogan: pede à mãe que o filho atende. Não é essa aqui, né, diz os católicos, né, que eles rezam a Maria para Maria, que Maria vai mandar no filho, né? Jesus deixou bem claro que ele não precisa de mediador para saber o que os homens precisam. As 6 talhas. No versículo 6 é dito que havia 6 talhas. As 6 talhas simbolizavam a humanidade, e essas talhas cheias de vinho simbolizavam a humanidade cheia de alegria do Espírito Santo. É válido ressaltar que as talhas eram potes de pedra em que cada uma cabia entre 80 e 120 litros de água. Então eram 6, né? Então é 720 litros, né, de vinho. Muita coisa, né? E transformou a água em vinho. O vinho simboliza alegria. Jesus iniciou seu ministério transformando a água em vinho, e também um símbolo do sangue. Terminou seu ministério derramando sangue e água. A preocupação da mãe, esse derramou sangue e água, foi quando o soldado foi com uma lança e furou ali o lado de Jesus, aí saiu sangue e água. A preocupação da mãe de Jesus. A mãe de Jesus ficou preocupada porque o fim do vinho era um fim de alegria da festa. O ministério da Judéia. Jesus purifica o templo. Jesus deixa a Galileia, vem para a Judéia, e no dia da Páscoa, ao chegar ao templo, encontra-se na casa de Deus profanada, com os homens que usavam para lucrar com a venda de animais para o sacrifício. Os israelitas traziam animais de seus primogênitos, animais que tinham significado para eles. Era comum eles criarem uma ovelha. A ovelha era como um animal de estimação, e cada vez que o pai de família dizia que tinha que levar uma ovelha para o sacrifício, gerava uma comoção na família. O pai deveria levar o animal ao sacerdote, colocar a mão sobre a cabeça do animal, enquanto o sacerdote sacrificava. Os israelitas não faziam mais isso. Há relatos históricos que eles chegavam ao templo, compravam o animal e o levavam para o sacrifício, e isso não gerava comoção nenhuma. Então, antigamente, eles criavam, né, os animais, e aí, para oferecer sacrifício, eles pegavam o primogênito, né, o primeiro filhote nascido, levavam o sacerdote, colocava a mão na cabeça do filhote, do animal. Isso simbolizava o pecado da pessoa passando para o animal. E como o animal recebia o pecado da pessoa, então, como o pecador que era o animal agora, tinha que morrer. Aí, enquanto ele estava com a mão na cabeça do animal, aí vinha lá então o sacerdote, pegava uma faca e cortava ali o pescoço do animal, e o animal morria, e assim era feito o sacrifício. No dia de Jesus, que Jesus pegou um chicote, bateu no pessoal lá, porque o pessoal estava vendendo as ovelhas na porta do templo, e o povo não tinha mais o trabalho de cuidar, de ter aquela comoção, né? O meu animal de estimação, é a minha ovelha, vai ser sacrificada, né? Agora eles compravam na porta do templo. Há relato de que os que vendiam se ofereciam para levar. Olha só, eu comprava na porta do templo, não levava mais diante do sacerdote, mas aqueles que vendiam levavam, faziam esse trabalho. Não, deixa que eu levo para você, eu vou lá, levo até o sacerdote. Só que aí eles não enganavam, né? Eles não levavam, davam a volta e vendiam o animal de novo. Poupava o ofertante do trabalho de ver o animal ser morto. E na maioria dos casos, aquele que oferecia para levar o animal no lugar do ofertante, dava uma volta e não levava o animal, e logo vendia o animal novamente. Era muito erro contra a casa santa. Os cambiadores eram aqueles que ficavam trocando o dinheiro dos peregrinos pelo dinheiro corrente em Israel. Segundo a história dos judeus, foram os criadores do mercado financeiro e das casas de câmbio. Era comum que os cambistas cobrassem a taxa de 15% dos peregrinos que vinham de cidades distantes e não viajavam com os animais para o sacrifício. O ato de Jesus derrubar mesas e expulsar a todos é definido como zelo pela casa de Deus. Os israelitas deveriam aprender a tratar a casa de Deus como Davi.
os milagres em Jerusalém, junto com a purificação, Jesus fez muitos sinais que fez com que muitos crescem nele. E aí temos Nicodemos. Nicodemo era um dos 71 membros do Sinédrio, né? O Sinédrio era composto por 71 membros e 72 cadeiras, né? Uma cadeira era a de Moisés, que o sumo sacerdote sentava nela. Não, esse não. Esse é outro caso. O Sinédrio era um tribunal que julgava aqueles que cometiam falha na lei judaica. Paulo era membro do Sinédrio também, era fariseu. Pertencia ao maior grupo religioso político de Israel, isso que é Nicodemos. Ele era fariseu e era membro do Sinédrio. Ele pode ter sido um dos fariseus que foram batizar-se com João e foram excluídos na expressão usada por João, raça de víbora. Talvez até viu o batismo de Jesus e agora parece estar procurando o caminho certo, mas é certo que foi procurar à noite, pois temia os judeus e sua posição de honra poderia ser perdida se o vissem com Jesus. Jesus ensina 3 coisas importantes a Nicodemos. É preciso nascer da água. Nascer da água é nascer da palavra de Deus, ou seja, a água é símbolo da palavra de Deus, assim como também é símbolo do Espírito Santo. E é preciso nascer do Espírito. Se não nascer da água e do Espírito, não pode nem entrar no reino de Deus. A resposta de Nicodemos mostra que o mestre de Israel não entendia nada da mudança de vida, não entendia nada de nascer de novo. Diante da falta de entendimento de Nicodemos, Jesus lhe ensina mais 5 coisas importantes. Ele seria levantado como Moisés levantou a serpente no deserto, e o propósito é claro, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A vida dele é resultado do amor de Deus. Ele não veio para condenar o mundo, mas para salvá-lo. Ele é unigênito de Deus. Se Nicodemos fosse da luz, iria recebê-lo. Outro testemunho de João Batista: era notório entre todos o batismo para arrependimento que João batizava. O batismo que Jesus começou a realizar era diferente. Era um batismo como testemunho público de fé nele como Messias, ou seja, as pessoas eram batizadas pelos discípulos de Jesus porque criam que Jesus era o Messias, ou seja, era o Cristo. João Batista pregava para arrependimento, preparando os corações, e agora Jesus ou os discípulos batizavam porque eles recebiam Jesus como Messias. Muitos pensam que o batismo de João é o mesmo batismo cristão, mas não é. Em Atos 19, de 1 ao 7, o apóstolo Paulo encontrou alguns que haviam sido batizados por João e os batizou novamente. Então havia discípulos de João Batista, lá em Atos capítulo 19, e Paulo vai batizá-los em nome de Jesus. Quando João é questionado sobre Jesus estar batizando, ele confirma que Jesus é o Messias, e como confirmação final ele diz: é necessário que ele cresça, que eu diminua, que ele vem da terra, fala da terra, e aquele que vem do céu, suba do céu. João Batista é preso. Ao saber da perseguição que Herodes fazia a João, Jesus saiu da Judéia e foi para a Galiléia. Conclusão: não apenas os milagres, mas também os diálogos que temos registrados nos evangelhos nos ajudam a entender o plano redentor de Deus. Quando aprendemos, por exemplo, do diálogo de Jesus com Nicodemos a respeito do novo nascimento, diga-se de passagem, esse é um assunto essencial para o Novo Testamento. Diversas verdades a respeito de Cristo, do Evangelho e da vida cristã são exaradas nesses relatos. Se a mensagem cristã sofre corrupções hoje, a culpa não reside nas Escrituras. Elas são suficientes para termos de doutrina e fé. Sua perspicuidade pode ser observada também como fato tangível, conquanto nela residam dificuldades quanto à compreensão de diversos seus textos. Em outras palavras, embora encontremos na Bíblia dificuldade, essas dificuldades não obscurecem a mensagem clara das Escrituras quanto à obra redentora e salvadora de Jesus. Então, na próxima lição, vamos estudar a cronologia dos evangelhos, da passagem por Samaria até a Ascensão. Provavelmente a gente vai estudar só a metade da lição 4, né? E na outra semana a gente termina a lição 4, que ela é muito grande. Vamos encerrar aqui.